O Pai e o Filho. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 17 de abril de 1967. É meu desejo deixar esta noite tão clara quanto um sino, quanto eu puder, e eu vou te dizer o porquê. Um amigo meu, que veio aqui na sexta-feira passada, é a primeira vez que ele vem aqui este ano, um amigo muito querido meu, na verdade, ele é meu dentista, e eu vou para sua casa nas colinas de Hollywood, bem, quase todo fim de semana se o tempo permitir. Ele tem uma piscina adorável e nós aproveitamos completamente 4 ou 5 horas juntos. Mas ele me disse no sábado passado, ele disse: "Sabe, Neville, você me perdeu ontem à noite. Eu sentei e já estava para aceitar tudo o que você disse, e eu amei tanto o que você disse sobre a senhora que revisou a decisão do médico sobre seus olhos. Eu disse, agora esta é uma noite maravilhosa como você começou." E como ela estava tão completamente convencida desse poder de revisão que ela levou isso para o sonho, e em um sonho ela revisou o sonho, e o sonho saiu exatamente como ela queria. Pensei, agora, realmente, estamos em uma noite maravilhosa, maravilhosa, e então de repente você saiu naquela coisa estranha sobre David. E você me perdeu completamente. Agora, aqui está um homem que ama um desafio, e ele ama um desafio. Ele monta seus cavalos todo fim de semana e ele simplesmente ama um cavalo de bom espírito, tem um cavalo. No campo de golfe ele quer que tudo seja um desafio, e a vida para ele deve ser um desafio. No entanto, nisso ele não conseguiu me seguir. Agora, esta noite, insisto que você me siga, pois isso é muito importante. Eu digo que imaginar cria realidade e quero dizer, falo sério, que tudo neste mundo é apenas o produto da imaginação, tudo. E Deus é o Criador do mundo. Não preciso ir além disso para apenas perguntar a você, então quem é Deus? Mas todos nós somos treinados em nossa fé cristã judaica neste nosso mundo ocidental, e temos conceitos estranhos sobre esses personagens das Escrituras. Agora, como Blake disse ao seu crítico, o reverendo Dr. Trusler: "Você diz que preciso de alguém para elucidar minhas ideias. Você não sabe que o que pode ser tornado explícito para o idiota não vale a pena meu cuidado?" E os antigos descobriram e consideraram que o que não era muito explícito era mais adequado para a instrução, porque desperta as faculdades para agir. A Bíblia é dirigida à imaginação do homem, disse Blake, e somente imediatamente ao entendimento ou razão. E ele explicou ao grande reverendo que imaginação é sensação espiritual. Você tem que senti-la, você tem que senti-la. Você tem que ir além da superfície e sentir do que se trata toda essa coisa. Agora, esta noite, se eu dissesse Jesus, instantaneamente você teria uma imagem mental, e nenhum dos dois aqui teria a mesma imagem mental a respeito de Jesus. Eu digo Jesus Cristo e você tem essa imagem, com base em seu treinamento. Agora, estou voltando para as Escrituras, apenas as Escrituras. E eles dizem que ele se autodenominou Filho de Deus. Ele disse que Deus é seu Pai. Estou citando agora o 5º capítulo do livro de João. Ele chamou Deus de Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso é blasfêmia. E Jesus disse a eles: em verdade vos digo que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas somente o que vê o Pai fazer, tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. João 5 versículo 18,19. Então aqui, ele afirma que não faz nada além do que o Pai faz. No livro de Lucas ele faz a declaração, depois que alguém lhe disse e quem falou com ele era um governante, e um governante lhe disse: "Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna?" E Jesus lhe disse: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Deus somente." Lucas 18:18. Então, nisso ele nega que é Deus. Ninguém é bom, senão Deus somente. Então aqui está uma negação de que ele, Jesus, é Deus. Bem, então, quem é Jesus? Eu pergunto, quem é Jesus? Ele só faz o que o Pai faz. Ele nega que é bom, mas somente um é bom, e esse é Deus. E ninguém mais é Deus, somente o bom. Ele disse: "E eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou."
Não é minha própria vontade, mas somente a vontade daquele que me enviou. Bem, quem é ele? Quem é Jesus neste nosso mundo? Vamos ver claramente. Se você vê claramente, então você é tão livre neste mundo. Quem faz a vontade de Deus? Ele disse, e eu encontrei em Davi, filho de Jessé, e Jessé significa eu encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você faz toda a minha vontade, então aquele que faz toda a vontade é Davi. Jesus faz a declaração, e eu vim apenas para fazer a vontade daquele que me enviou. Você consegue igualá-los? Você consegue simplesmente identificar esses dois personagens? Agora você pode pensar que está fazendo uma vontade diferente da vontade do seu pai, porque você não sabe quem é seu pai. Se você conhecesse seu pai, saberia que você, o estado objetivo neste mundo, só faz a vontade do seu pai. Mas quem é seu pai? Estou aqui e imagino, isso é Deus em ação, essa é a vontade de Deus, e isso aqui que você vê é compelido a experimentar esse estado que imaginei. Deus quer, então o homem cumpre. Deus age, e então o homem age e não sabe por que age. Portanto, se há mal neste mundo, então Deus Pai sozinho é mal. Se eu fiz algo que o mundo chamaria de errado, então foi meu Pai quem realmente fez o errado e me compeliu a duplicar seu ato. Então aqui, eu só faço a vontade do meu Pai. Meu Pai age, o Filho não pode fazer nada por sua própria vontade. Assim como ele vê o Pai, o Filho faz o que vê o Pai fazendo, e nada mais. Bem, você consegue ver isso? E o Pai está dentro de mim, me disseram. Não fora no espaço, não remoto no tempo e no espaço, mas o Pai está dentro de mim. Agora, é o bom prazer do Pai me dar o reino de Deus. E o pronome usado nesta declaração é seu Pai. É o bom prazer do seu Pai dar-lhe o reino. É o prazer dele. Mas como ele poderia me dar o reino? Ele me disse, não posso lhe dar o reino até que você seja tão perfeito quanto eu, até que você seja tão santo quanto eu, até que você seja tão bom quanto eu. Bom. Não pode ter o mesmo significado que você e eu neste mundo usamos ou queremos dizer quando pensamos em bom. Ele disse. Ninguém é bom, mas ninguém, somente Deus. E vocês serão santos, somos informados em Levítico, capítulo 19, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Então vocês serão santos. Agora somos informados. Vocês devem ser perfeitos como seu Pai no céu é perfeito e o céu está dentro de vocês. Lucas 17, 21. E Deus está em seu céu, tudo dentro de vocês. Então, aqui, penso que o que o mundo chamaria de bom, chama de sagrado, e isso não é nada disso. Então, para deixar isso claro, deixe-me contar ou compartilhar com você uma história que me foi contada na semana passada. Ela está aqui esta noite. Ela disse: eu deixei a porta da garagem aberta o dia todo e um pássaro zombador entrou. Naquela noite, o pássaro zombador ainda está lá, voando e não consegue sair. A porta está aberta. Às 9 horas, meu marido e eu entramos, porque ele não conseguia dormir deixando esse pássaro lá dentro, batendo os miolos. Então, entramos com nossas vassouras, nossas cadeiras e nossas escadas, tentando perseguir esse pássaro até o ponto em que ele pudesse sair e escapar. E ele continuou se movendo neste círculo, de viga em viga, de caixa em caixa. E eu estava tão cansada que disse ao meu marido: não posso mais fazer isso, estou muito cansada. Ele disse: não, o pássaro está tão cansado quanto você, então vamos continuar porque o pássaro está tão cansado quanto você. E então, nós o cansaremos e ele cairá e então nós o pegaremos e ele escapará. Então continuamos trazendo nossas vassouras e todas essas coisas, e finalmente o passarinho se jogou contra a parede, caiu. E meu marido o pegou. Aqui estava o pequeno coração batendo tão alto, você quase podia vê-lo saindo pela carne, olhos fechados. Mas ele o pegou e nós o tiramos, ele falou com ele, soprou nele, deu um tapinha em sua cabeça e então o colocou em cima de um poste do varal, com uma mão por baixo,
caso ele caísse. Ele não caiu, ele simplesmente abriu os olhos, piou algumas vezes e voou para a árvore. Agora, quando entrei pela primeira vez sabendo o que eu faço em relação a essa lei, imaginei que o pássaro estava na árvore. Bem, não funcionou dessa forma, ele não saiu. Mas houve um momento em que o pássaro desceu e estava a apenas 5 centímetros de uma porta aberta, mas não pegou a porta aberta. Voou de volta para as vigas, e girou e girou. Meu marido me disse: Sinto-me aliviado esta noite, porque quando eu era menino, fiz um estilingue e matei com meu estilingue um periquito. Talvez esta seja uma forma de redenção que agora libertei um pássaro que uma vez matei com meu estilingue quando menino. Então ela disse: ouvi você dizer que ninguém vem a mim, a menos que o Pai o chame, e o Pai está dentro de mim. Eu e o Pai somos um, e ninguém vem, a menos que o Pai o chame. Então eu disse que isso está me dizendo algo. O que está me dizendo? O que esse pássaro que chamei está tentando me dizer? Ele está trancado na minha garagem que deixei aberta. Eu geralmente não o deixo aberto. Então, qual é a história? Aqui está quase no ponto de escapar e não o leva. E pensa, sem dúvida, que meu marido e eu éramos os animais mais cruéis do mundo, tentando matá-lo. Estávamos tentando libertá-lo. Em nosso esforço para libertá-lo, ele pensou que éramos o diabo. Não é Deus e sua emanação? Que aqui, os horrores pelos quais passamos neste mundo e achamos que estamos passando pelo inferno, doenças, limitações financeiras, limitações sociais, todos os tipos de coisas, e pensamos. E aqui estamos à beira da liberdade, mas não aceitamos. Não aceitamos e pensamos. Quem está me dando todos esses golpes? O que eu fiz? O que eu fiz para justificar isso, quando estou apenas agora duplicando a ação do meu Pai? Como as Escrituras ensinam. O filho não faz nada por conta própria, apenas o que ele vê o pai fazer. O que quer que o pai faça, o filho faz da mesma forma, mas ele não varia, não se for um filho. Encontrei em Davi, filho de Jessé, meu próprio filho, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu quero e ele faz. Ele cumpre o que eu quero. Mas quem é o pai agora? Então, quando começo com Davi, estou falando por experiência própria. Como agora Deus pode me dar seu reino? Ele tem que me tornar perfeito como ele é perfeito, ele tem que me tornar santo como ele é santo, tem que realmente me colocar no moinho, na fornalha da aflição, para fazer isso acontecer. Porque a bondade como o mundo chama de bondade não é a bondade falada nas Escrituras. Pois ninguém é bom, senão Deus somente, então não me chame de bom. Ele vai fazer isso, e quando ele fizer isso, como ele vai fazer isso? Como Deus pode me dar o reino? Agora aqui está o reino. Não é duração. É chamado de vida eterna nas Escrituras. Eu te dou vida eterna ou vida eterna. Não tem nada a ver com duração. É qualitativo, não quantitativo. É simplesmente o tipo de vida que você viverá naquela era chamada de Reino de Deus. É completamente diferente. Agora aqui está um reino preparado para aquele que agora é feito santo, que é feito perfeito, que é feito bom, e ele vai dar a ele esse reino. Pois agora Deus é um Pai. Tenha isso em mente, Deus é um Pai. Pai nosso é como somos ensinados a orar. E todos os endereços, Pai, Santo Pai, este Pai perfeito. E como pode, agora, Deus me dar o reino? Primeiro, para me dar o reino, não deve faltar nada. Bem, se ele é Pai, há um filho. Então, há um filho. Como ele vai me dar o filho quando eu sou seu filho? Bem, Jesus é chamado de filho, Davi é chamado de filho. Bem, como ele pode me dar o reino, presente completo do reino, e ainda deixar esse filho? Pois, para me dar o reino, ele tem que me dar a si mesmo. Ele fez um testamento e um testamento não tem valor a menos que aquele que escreveu o testamento morra. Ele deve morrer para que eu possa herdar seu reino. Agora, eu herdo a paternidade. Se eu herdo a paternidade, deve haver um filho. E no mundo eu sou Davi,
que faz sua vontade. No mundo eu sou Jesus, que faz sua vontade. Não vacilei por um segundo. Imaginei-me derrotado e de repente sou derrotado. Faço a sua vontade. Imagino-me desejado e de repente sou desejado. Estou a fazer a sua vontade. Imagino-me seguro e de repente encontro-me seguro. Estou a fazer a sua vontade. Imagino-me quando as pessoas me disseram que estava a ficar cego, que estou a ver perfeitamente, estou a ver perfeitamente, estou a fazer a sua vontade. Imagino-me saudável quando os médicos me dizem que estou a morrer de cancro. Estou saudável, e todo julgamento foi agora revertido pelo mundo, então estou a fazer a sua vontade. Ouso imaginar o que quero neste mundo, e então cumpro. Aquele que o cumpre é chamado Filho, que é Davi, que é Jesus, o ser imaginante é Deus Pai. Então, Deus quer e o homem cumpre. Deus age e o homem apenas age e não sabe por que age, porque não relaciona a ação com o ato imaginário que a precedeu. Então aqui está Deus e o Filho. Bem, agora, como ele vai me dar a si mesmo, o Pai, porque ainda deve haver um filho? Estou falando por experiência própria. Quando fiquei na presença de Davi e ele me chamou de Pai, este ser eterno está me chamando de Pai. E eu me senti o ancião dos dias, o Senhor Deus Jeová, o Pai deste ser maravilhoso e lindo, que está me chamando de Pai. Bem, como ele faz isso? Somente pela minha expansão. Eu me expando, conforme eu me expando para o Pai. Eu não apago o Filho. Eu me deixo, o Filho, eu terminei o jogo, e me expando para o Pai. E o Filho ainda está lá. Eu posso vestir esse Filho com qualquer nome neste mundo. No mundo, o Filho carrega o nome de Neville, carrega o nome de Jean, de Bob, de Jimmy, de Rei, de qualquer coisa neste mundo. Todos esses são os nomes que ele assume. Mas há apenas um Filho. Ele só vê um Filho. Ele está apaixonado por um Filho. O Pai vê um Filho e é Davi. Mas ele coloca sobre Davi uma máscara e a máscara responde ao nome da máscara no mundo. Você o chama de Neville, ele responde. Você o chama de John, ele responde. Você o chama de Herman, ele responde. Você o chama de Judite, ele responde. Ele responde a todos os nomes, porque ele usa tudo isso, e ele cumpre a vontade de seu Pai. Só existe Deus Pai. Mas ele está levando seu filho que ele tanto ama, ele o ama de todo o coração, e ele quer dar a ele seu reino. Não pode dar a ele o reino até que ele seja perfeito, até que ele seja realmente santo, até que ele seja bom. E isso não tem nada a ver com a bondade no mundo. Você lê a história de Davi. Bem, leia a história de Jesus. Se você realmente ler sem olhos preconceituosos, como sua mãe e seu pai lhe ensinaram e as igrejas lhe ensinaram, você verá que ele quebrou todos os mandamentos. Ele curou no sábado, ordenou a uma pessoa no sábado que pegasse seu leito e andasse. Você não pode carregar nenhum fardo no sábado. Violação do mandamento. Então, pegue sua cama e ande. Quem lhe ensinou isso? Quem lhe disse isso? Eu não sei o nome dele. Eu não o conheço. E então ele o encontrou na sinagoga, e disse a ele: E então você está bem. E então, porque este é quem o ensinou, ele foi e contou aos rabinos, contou ao sinédrio. Este é o homem que me disse para pegar minha cama e andar. Então eles o pegaram lá. Quebrou o sábado. E então ele afirmou que era o Filho de Deus, Deus era seu Pai. Isso foi blasfêmia. Ele disse aos seus pais no templo que eles não eram seus pais. Eu devo cuidar dos negócios do meu pai, um pai completamente diferente. Ele negou seu pai. Isso é uma violação. Todas essas coisas. Ele era amigo das prostitutas, cobradores de impostos. Tudo neste mundo ele quebrou, ainda assim, ele está fazendo a vontade do Pai. O homem não sabe quem é o Pai. O verdadeiro Pai está alojado no homem. Quando você diz eu sou, esse é o Pai. Ouça estas palavras de Jeremias, quando ele implora para não rejeitá-lo, o capítulo 14.
Ele está falando do Senhor e está no meio de nós. Este é o único Deus, no meio de nós, e nós carregamos seu nome. Não nos rejeites. Eu carrego seu nome e ele está no meio de mim. Bem, a palavra meio é dentro. Ele está dentro de mim. Então, quando alguém afirma que eu vim de cima, é de dentro, de cima e de dentro são a mesma coisa. Eu desci para fazer a vontade do Pai, eu vim de cima. Então, eu saí de mim mesmo, e essa projeção de mim mesmo deve fazer minha vontade. Então, eu farei então isso, respondendo a um nome chamado Neville, apenas cumpre minha vontade. Eu o coloquei em todos os passos, mas tudo neste mundo, até que ele seja como eu. Eu sou santo, eu sou perfeito, eu sou bom. Quando eu o trago através de todos os canais do mundo, então ele quebra a casca e se expande. Ele se torna como eu sou, então ele herda meu mundo. Mas, eu sou um pai, então ele ainda tem que ter um filho. Se ele herda meu reino e eu sou o Senhor Deus Jeová que é pai, e Jeová tem um filho e seu filho unigênito é Davi, bem, Davi deve ficar diante dele e chamá-lo de pai. Você vê isso? Então, ele sai e chama seu gerador de pai. No entanto, aquele gerador desempenhou esse papel e passou por todos os horrores do mundo. E então ele chegou a esse ponto e de repente ele se expandiu, ele quebrou a casca, e conforme ele se expandiu, ele é o pai. Então o reino dos céus não é um estado remoto do futuro, ele está presente no sentido de que começa aqui. Ele vem com a ressurreição de alguém deste mundo dos mortos. É quando ele começa. E ainda é futuro, porque enquanto ele ainda estiver usando esta vestimenta, embora ele tenha ressuscitado, ele não pode entrar na herança plena e na glória dessa herança enquanto estiver usando um corpo de carne e sangue. Pois, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. 1 Coríntios 15 versículo 50. Então enquanto ele usa esta vestimenta ele ainda está restrito. Mas no minuto em que ele a tira depois de ter sido ressuscitado, enquanto andava nesta terra ele ressuscitou, não após a morte, enquanto andava nesta terra isso acontece. Então o reino dos céus está presente no sentido de que começa aqui. E é futuro no sentido porque quando o homem tira esta vestimenta, ele se expande em um ser muito maior do que qualquer ser que ele poderia conhecer aqui e esse ser não é ninguém menos que Deus Pai. Então ele recebe sua herança completa quando tira esta vestimenta pela última vez. Agora, isso não está claro? Bem, espero que esteja, porque é isso que sei por experiência própria, que esses corpos são as projeções do seu Pai. Seu Pai projetou você, e você obedece à vontade dele. E ele te ama. Ele não te conhece como doutor fulano de tal ou senhora fulana de tal, ele te conhece apenas como seu amado filho Davi. Você veste uma vestimenta e não responde ao nome Davi, a menos que te chamem assim neste mundo, mas eles poderiam te chamar por qualquer coisa, te chamar de Tiago, te chamar de Pedro, te chamar pelo nome de qualquer garota, e você responde a esse nome. Mas ele está apenas vendo seu amado filho Davi, que fará toda a sua vontade. E ele o coloca nas fornalhas. Então o mundo o condena. É necessário naquele momento, o mundo o condena. Pois o Pai, tem em mente, está sonhando. E não pense por um segundo que é diferente do despertar do Pai. É preciso sua projeção que ele tanto ama, chamado seu filho, para despertá-lo. Quando a projeção desperta, é porque o Pai está despertando, e eles se tornam um. Então você pode dizer: eu e meu Pai somos um. Se você me conhecesse, você conheceria meu Pai também. É óbvio que você não me conhecia, ou você teria conhecido meu Pai também. Vê o mistério? Estou lidando com um mistério. O cristianismo é o maior mistério do mundo. É o cumprimento desse profundo mistério no judaísmo. É apenas o cumprimento do judaísmo, é só isso. Então aqui, vocês serão santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Esse é o capítulo 19 de Levítico, você o encontra no versículo 2. Agora entramos no Novo Testamento, ele vai se cumprir. E aqui está o Sermão da Montanha, o 5º capítulo de Mateus, vocês, portanto, devem ser perfeitos,
como seu Pai no céu é perfeito. E agora entramos no livro de Lucas. Por que você me chama de bom? Não há ninguém bom, exceto Deus. Ele nega que ele é, neste estado projetado, pois se você o vê, você vê o Pai, pois ninguém vê o Pai, exceto o Filho. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho. Mateus 11, 27. Então, no mundo, quando ele desperta, ele conta. Ele não nega o ensinamento. Então o governante disse a ele: Bom mestre. Ele não nega que é um mestre. Por que você? E ele nega que ele é o bom, mas não nega que ele é o mestre. Então, neste mundo projetado, quando alguém experimentou as escrituras que ele ensina, ele é o professor. Ele se conhece enviado por seu próprio ser, que é o ancião dos dias. E isso vem antes do despertar real neste mundo. Ele desperta neste mundo, mas antes disso ele é chamado, abraçado pelo ancião dos dias, porque este será o momento em que ele poderá ser despertado. Então ele é despertado, e ele conta sua história como um professor. Ele sabe que é enviado, portanto, ele é um apóstolo, pois o apóstolo é para ser enviado. Ele sabe que é enviado, e ele sabe que está ensinando, e ele sabe que pode curar. Ele sabe que pode trazer tudo neste mundo, se alguém pudesse apenas aceitar o que ele está falando. Ele disse: Mas você não aceitará meu testemunho? Tudo bem, então não aceite meu testemunho, disse ele. Eu lhe contarei sobre coisas terrenas, transformação de corpos, e daí, mudança da ordem social na vida de um homem, mudança de sua posição financeira neste mundo. Se você não aceita essas coisas, como pode acreditar em mim quando lhe falo sobre coisas celestiais? Como posso lhe falar sobre aquela era que está por vir? Mas para aquele que a está ensinando, ela já chegou. É um mundo totalmente diferente. É um mundo criativo. Não tem nada a ver com o que o mundo pensa que o reino dos céus é. É um poder, onde você entra em um mundo onde você é um criador, e você tem vida em si mesmo. Você não está agora fazendo a vontade de outro, você é aquele ser e você é aquele que deseja, que cria. É totalmente diferente. Então não é um mundo onde é a extensão dos dias ou duração. Não, é um tipo de vida que difere radicalmente de qualquer coisa conhecida pelo homem mortal. Pois neste mundo, todos aqui são apenas uma projeção do Pai e fazem apenas a vontade do Pai. Então, quando alguém sofre, quando alguém é ferido, quando alguém é isso, quem fez isso? Somente o Pai. Pois ouça suas palavras: o filho não pode fazer nada por si mesmo, mas apenas aquilo que ele vê o Pai fazendo. Bem, você quer dizer que o Pai me fez sentir doente? Sim. Por quê? Porque eu imaginei que estava doente. Esse é o Pai. E o Pai me fez sentir a ponto de agora ser chamado de último degrau. Tenho apenas dias, semanas, meses em um estado doloroso? Sim. Você quer dizer que ele fez isso? Por quê? Por que eu fiz isso? Esse é o Pai. A imagem externa é o Filho chamado no Novo Testamento de Jesus, no Antigo Testamento, Davi. Ambos fazem a vontade do Pai. Então, achei em Davi, filho de Jessé, que significa eu sou um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. No Novo Testamento, Jesus disse: Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E não faço nada de mim mesmo. No último ato, quando ele está diante do juiz, e aqui o juiz faz a declaração, quando Pilatos disse: Você não sabe que tem o poder de crucificá-lo e o poder de libertá-lo? Ele disse: Você não tem poder sobre mim, a menos que lhe seja dado de cima. João 19, 10. Bem, acima e dentro são a mesma coisa. A menos que eu tenha dado a você pelo que fiz. O que fiz permite que você entre no meu mundo e desempenhe o papel que está desempenhando em relação a mim, ou então você não poderia vir. Ninguém vem a mim, a menos que meu Pai o chame. Ele disse: Se eu não tivesse feito o que fiz,
você não poderia agora estar desempenhando o papel relativo a mim que você está desempenhando, não poderia fazê-lo. Porque, nada neste mundo é causação, está tudo dentro de mim. Esse é o Pai. Então eu estou tocando, e todo o vasto mundo testemunha o que estou fazendo comigo mesmo. Então eu quero ser espancado por algo porque eu não sabia melhor e presumi que não sou desejado? O mundo se levanta para me condenar, para me dizer que não sou desejado. Então eu sinto que estou doente, sem esperança e desamparado, e nenhuma mente mortal pode me ajudar. Bem, então, mentes mortais não podem me ajudar, e eu me encontro decaindo diante dos meus olhos. Então eu ouso assumir que estou bem, nunca me senti melhor, e essa projeção tem que fazer a vontade do Pai. Essa projeção deve agora executar a vontade do Pai e se sentir perfeita, e ter a confirmação do mundo exterior pronunciando que ele é perfeito. Como o médico da senhora disse, seus olhos são perfeitos, depois de 2 disseram, cataratas. O terceiro disse, sem cataratas, sem astigmatismo e todas essas coisas pronunciadas. Então, realmente não importa, depois que alguém desperta, o que acontece? Ele sabe que sua hora pode chegar porque ele está se expandindo para o Pai, e ele não pode esperar. Como Paulo disse, é meu desejo partir e estar com Cristo, que agora é seu único grande ser, mas a necessidade é maior de permanecer aqui por causa de sua necessidade. Isso é tudo o que ele está dizendo para este mundo fabuloso em que vive, porque ele sabe que está se expandindo para o Pai. A morte para ele agora é a última, não há mais projeções neste mundo de morte, e ele não pode esperar para se expandir para o reino. Ele é o Senhor Deus Jeová. Quando alguém é ressuscitado, na ressurreição ele espera no mundo contando sua história como professor, mas quando ele parte deste mundo, ele se torna o Senhor Deus Jeová. Veja, só existe o Pai, e o Pai projetou você, e você obedece à vontade dele. Mas tenha em mente, ele teve que morrer para lhe dar o reino. Em sua morte, isso significa um sono tão profundo que ele tem um pesadelo. Ele sonha com todos os tipos de coisas. E você obedece à vontade dele. Você nunca violou a vontade dele. O que quer que você tenha imaginado, que você tenha feito, e o ser imaginando é Deus Pai. Você que deve executar a vontade do Pai é essa coisa no mundo exterior que sofre. É chamado de servo sofredor nas Escrituras. Então você leva isso a sério. Meu amigo não está aqui esta noite. Na piscina eu gastaria, o quê? 3, 4 minutos tentando explicar a ele que simplesmente ama um desafio, e tudo que eu poderia dizer, Jim, deixe-me citar esta pequena passagem. É um enigma e você se detém nele. É o capítulo 30 de Provérbios. Quem subiu aos céus e desceu? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente você sabe. Esse é o capítulo 30 de Provérbios. Versículo 4. Agora, neste mesmo capítulo ele faz um pedido. Ele disse, não me deis nem pobreza nem riquezas, alimenta-me com o alimento que é necessário para mim, para que eu não seja rico e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não seja pobre, e roube, e profanar o nome de Deus. Então ele está pedindo para não colocá-lo nesses dois extremos. De grande riqueza onde ele se sente tão complacente, ele diria, quem é o Senhor? Ou se ele se torna tão pobre, ele tem que roubar por um pedaço de pão, e então profanar o nome de Deus. Então ele está implorando, não o coloque nesses extremos. Bem, agora, quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? Esse é o grande enigma. Mas a próxima pergunta, na segunda parte dessa declaração, dá a você a resposta para a primeira parte. Qual é o nome do seu filho? No minuto em que você diz, qual é o nome do seu filho? Você revelou a resposta para a primeira. Pois se ele tem um filho, então ele é um pai. Então você tem seu pai como nome, aquele que estabeleceu todos os confins da terra. Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? Não me diga. Qual é o nome do seu filho? Você me deu o nome do pai, e seu nome é pai, pois ele tem um filho. Bem, agora, qual é o nome do filho dele?
Comece a analisar isso. Estou compartilhando com você o que não sei pelo raciocínio. Ele disse: Vocês examinam as Escrituras, pois pensam ter nelas a vida eterna. Eu vim para lhes contar as Escrituras, porque as Escrituras se cumpriram em mim. Eu lhes direi que o nome do filho é Davi. Pois eu cumpri as Escrituras, e Davi se apresentou diante de mim e me chamou de pai. Então eu lhes darei o nome do filho e vocês não precisam que eu responda ao primeiro, pois esse é pai. Foi tudo o que ele me chamou. Ele não me chamou de Neville, não me chamou de Jesus, não me chamou de Deus, não me chamou de nada, apenas me chamou de pai. Então a revelação máxima de Jeová é pai. E é seu filho, eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Estas são as palavras de Davi. Salmo 2, 7. E assim, encontrei Davi, e ele me clamou: Tu és meu pai. Entendeu? Então, no final, é apenas a expansão de Deus. Então Blake, em sua maravilhosa Jerusalém, quando ele chama o homem para se expandir, ele disse: Expanda. Eu estou em você e você em mim, mútuo no amor divino. Expanda. Ele começa com expansão e termina aquela primeira declaração em sua Jerusalém com o comando para expandir. Bem, no minuto em que você se expande, você quebra a casca, você se expande para o Pai. E aqui, o ser que você era e que você interpreta, você interpretou tudo. Mas você se mascara. Davi se mascarou e colocou uma máscara que eles chamavam de Neville, e ele colocou uma máscara e chamou de Grace, e colocou uma máscara e chamou de Bob, e chamou de Jack, e chamou de tudo isso. Mas sempre foi Davi, aquele que fez a vontade do Pai. Então, no final, quando ele se expande, aquela vontade personificada e o poder criativo de Deus ainda permanecem, mas agora ele retornou ao Pai. Então, eu saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Você entendeu? Bem, é isso que tenho tentado dizer a todos neste mundo. É isso que quero dizer com este mistério fantástico: nada é impossível para Deus, com Deus todas as coisas são possíveis. Como um filho pode se tornar seu próprio pai? Com o homem isso é impossível. Você quer dizer que um filho se torna seu próprio pai? Sim, e ainda assim o filho permanece. Então este é o grande mistério da vida. Com o homem seria impossível para o filho se tornar seu próprio pai. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. Aí está o desafio. Então meu amigo que gosta de um desafio em um novo campo de golfe, um novo cavalo, para domar o cavalo, e todas essas coisas, porque isso é mesquinho, isso é brincadeira de criança para este desafio. Você luta com isso. Um filho se tornando seu próprio pai e então herdou um reino. Mas nada está perdido, porque se eu herdar o reino do meu pai ao me tornar pai, e quando ele me deu ele teve um filho, e o filho desaparece, bem, então, eu não tenho o reino inteiro. Eu não tenho poder criativo. Eu não tenho ninguém para executar minha vontade. Eu não tenho ninguém que eu possa vestir em uma nova dimensão, em um novo mundo, e imaginar, e fazê-lo executar minha vontade. Então não tire meu filho de mim até que eu, que faço o papel do filho, me torne o pai. Agora, vamos entrar no silêncio. O pai não está remoto no tempo e no espaço. Na verdade, o pai nem está perto, pois proximidade implica separação. Então ele nem está perto. Todas as coisas são possíveis para o pai se o pai for Deus. Então, cada ato imaginário seu será experimentado pelo ser que você pensa que é, e você fará a vontade do pai. Então imagine o melhor. Sim, Eva. Pergunta. Você disse que o filho se expande para o pai, então quando isso acontece, então só há pai, e então não há filho. Resposta. Ah, sim. Sempre resta seu poder criativo como filho. O filho é a prova do poder criativo de Deus. Como eu poderia tentar realmente gerar e criar se não produzir um filho? Que prova tenho de que realmente poderia criar com meu poder? Então, um filho é o símbolo do poder criativo do pai.
Então, quando você desperta como pai, a única maneira de saber que é um pai é se alguém o chamar de pai, e você sabe, sem sombra de dúvida, que ele realmente é seu filho. Então, o Filho Eterno é Davi, que lhe revela que você é o pai. E é quando você atinge o ponto de quebra completa da casca. Posso lhe dizer, é realmente uma explosão da cabeça. Fale sobre quebrar uma casca. Você pensa que é isso, a explosão é tão intensa. E então, quando tudo se acalma e a casca é quebrada, lá está seu filho diante de você. Ninguém pode negar quem ele é. Você não precisa fazer perguntas. É simplesmente o poder criativo eterno e é sempre Davi. E a palavra Davi significa o amado. Ele é seu amado, ele é seu querido e sempre fará sua vontade. Boa noite. Gratidão por você chegar até aqui. Se sentiu que essa mensagem trouxe luz ao seu dia, deixe seu like e compartilhe para que possamos inspirar ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novos conteúdos que nutrem a alma e fortalecem a nossa caminhada. Sua presença é muito especial. Sou profundamente grata por ter você aqui. Muita paz e bênçãos na vida de todos. Nos vemos no próximo vídeo.